repercutindo o lamentável latrocínio de ontem de manhã, que culminou com toda uma ação policial de inteligência e agilidade dos nossos policiais, que 20 e poucas horas depois concluiu o que antes um pouco, inclusive, começou com a detenção de alguns deles, mas que culminou há poucos instantes, e só agora a polícia informou a detenção do quarto integrante do grupo de pessoas que, direto ou indiretamente, atuaram na morte do empresário Vicente, empresário do setor de postos e combustíveis, o que enlutou, consternou toda a comunidade que esperava mesmo uma ação policial, mas ela foi muito efetiva, muito rápida, utilizando todo o aparato que tinha, e é o que temos, porém com muita competência, acaba de deter, e só agora a polícia informa a detenção do quarto integrante. As informações estão todas com o repórter Beto Garcia, que está acompanhando, claro, desde ontem, o desenrolar desta investigação, quando nós sabíamos de muitas informações desde ontem mesmo, e sobretudo a partir da manhã de hoje, porém, reservamos aquele respeito e, mais do que isso, o dever profissional de atuar com o mesmo profissionalismo que impõe as regras do jornalismo profissional, e aguardando que a polícia, então, concluísse as detenções para não prejudicar, e por pouco elas foram prejudicadas, mas graças à competência da polícia de Matão, essas horas passadas, e ela acredita que tenha chegado a esses indiciados, que nesse momento já estão detidos, 3 deles já em Santa Ernestina, e este último, que era aguardado a última autuação, que se deu na cidade de Monte Alto há poucos instantes, o que então tornou a informação oficial e não de redes sociais como certa a partir da autoridade policial, a partir da polícia que fez essa investigação. O repórter Beto Garcia, como disse, vem acompanhando isso desde o princípio e traz agora mais detalhes das detenções ocorridas e da destinação que se deu a cada um deles até o presente momento, Beto. Boa tarde, Daércio. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham pela TVM nesse momento. Já falamos também na Saudades FM. Bem, Daércio, esse crime chocou toda a cidade. Foi um crime muito violento. E era questão de honra para a polícia de Matão, Polícia Civil de Matão, dar uma resposta imediata. E isso aconteceu. Antes de falarmos, Daércio, dos criminosos, na verdade a polícia confirmou, agora há pouco, a prisão dos 4 participantes, e não do quarto, a prisão dos 4 participantes, 2 de Matão e 2 da cidade de Monte Alto. Nós vamos revelar quem são os presos daqui a pouquinho. Antes, nós tivemos também as informações sobre como tudo aconteceu, como o roubo aconteceu. Esse roubo, ele foi todo ele planejado por 2 moradores aqui de Matão. Depois de planejado, ele foi executado. Após o roubo que aconteceu, o latrocínio, na realidade, que aconteceu, e que o ladrão tirou a vida do Vicentão, como é chamado pelos amigos, eles fugiram pela rua São Lourenço. 2 indivíduos fugiram pela rua São Lourenço. Um pouco mais à frente, próximo ao rodoviário, um pouquinho mais para frente, havia um carro esperando por esses 2 que estavam na moto. Os 2 que estavam na moto desceram e pegaram o carro. O motorista do carro, que é daqui de Matão, pegou a moto. Então foi essa a logística, se é que pode ser chamado assim, utilizada pelos ladrões para cometer esse latrocínio encomendado, esse latrocínio todo ele bem pensado, que aconteceu às 10 horas da manhã de ontem, aqui em Matão. Segundo a polícia, os 4 investigados, os 4 acusados, alguns deles confessaram a participação neste latrocínio. Aqui de Matão, consta, no inquérito, a polícia indiciou Dirceu Moura Júnior. O Dirceu Moura Júnior seria dono do carro utilizado para dar fuga aos bandidos. Lucas de Bessa Rinaldi. O Lucas de Bessa Rinaldi, um dos mentores também, segundo a polícia, é daqui de Matão, proprietário da moto. Em relação ao carro utilizado no roubo e a moto utilizada no roubo, os 2 veículos estão aqui na delegacia à espera de perícia.
estão guardados no pátio da delegacia à espera de perícia. Foram presos também 2 moradores de Monte Alto. Um deles, inclusive, com tatuagem de palhaço, que significa matador de polícia. 2 que já têm passagens pela polícia. Foram presos em Monte Alto, acusados desse latrocínio. Segundo a polícia, Raul Lima Gagliardi, na realidade, foi preso em Monte Alto há minutos atrás pela Polícia Civil aqui de Matão. Foi preso também em Monte Alto Marcos Leonardo Caetano Lisboa. Marcos Leonardo Caetano Lisboa também foi preso em Monte Alto. Pergunta fica: quem foi que disparou os tiros que matou o comerciante aqui de Matão? Segundo a polícia, Raul Lima Gagliardi foi o responsável pelo disparo da arma, 2 tiros que atingiram e mataram o empresário aqui em Matão. Vicente João Bernardi Neto, que foi sepultado hoje às 10 horas da manhã aqui em Matão. Parabéns à polícia, a polícia agiu muito rapidamente. Nós obtivemos informações desde ontem à tarde em relação a esta investigação, em relação a esta procura. Mas a pedido até ontem e hoje pela manhã também, dos delegados Dr. Marlos Marcuso e Dr. Alfredo Galiano Júnior, com quem estivemos na manhã de hoje aqui na delegacia, conversando, e nós já tínhamos algumas informações, mas a pedido dos delegados que poderia comprometer o restante da investigação e até a prisão, nós não divulgamos nada, absolutamente nada. Aguardamos, tivemos paciência para chegar, sim, ao resultado da operação da Polícia Civil de Matão, que resultou com a prisão, repetindo os nomes: Dirceu Moura Júnior, de Matão; Lucas de Bessa Rinaldi, também de Matão; Raul Lima Gagliardi, de Monte Alto; e Marcos Leonardo Caetano Lisboa, também morador da cidade de Monte Alto. Uma ação rápida, uma resposta rápida a esse crime covarde que aconteceu ontem aqui em Matão, Daércio. É verdade. Desde o crime que a gente, claro, vem acompanhando de perto essas informações. Agora, acompanhando com esse diferencial de que ela só vai ao ar quando comprovada de fato por fonte oficial. Porém, isso não impedia que a gente fosse tomando conhecimento da ação da polícia, por onde ela ia investigando, os caminhos que ela percorreu nessas poucas horas para esclarecer. Ela pelo menos apresenta esses 4 como indiciados, como tal. É verdade que agora todo o decorrer do fechamento desse inquérito e depois a ação que corre pela justiça, e aí os depoimentos até colhidos podem ser mudados. Enfim, nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer de todo esse processo. Mas, por hora, a polícia afirma categoricamente que essas 4 pessoas, direto ou indiretamente, cada um qualificado por uma participação, por um tipo de participação nesse crime, seriam aqueles envolvidos nesse lamentável latrocínio de ontem de manhã, que em pouco tempo teve esclarecimento de uma polícia que, por enquanto, precisa de mais apoio, de mais integrantes, mas, como tenho dito todos os dias aqui, ela é competente, embora restrita. Mas usou de muita inteligência, de um rastreamento de câmeras, de todo o trajeto feito por eles. Daí a importância de ter câmeras pela cidade, porque elas permitem exatamente uma ação rápida da polícia, casa por casa, esquina por esquina, em que eles viraram, a polícia foi e acompanhou a tudo isso. Ontem à noite mesmo, muitos chegaram a afirmar por redes sociais, de novo, vocês sabem o que é rede social, né? Mas que 2 deles teriam sido presos lá em Dobrada, isso não se confirmou. Falei com o doutor Alfredo ontem à noite, ele disse: olha, estamos no caminho, mas não tem nada a ver. Enfim, hoje de manhã também nós fomos recebendo novas informações e muitas delas não poderiam ser dadas sob pena de atrapalhar a prisão por pouco, a divulgação por redes sociais atrapalha a prisão dos 4 integrantes, porque... Bem, mas o universo de internet, nele as regras são outras, quem não é médico vira médico, quem não é farmacêutico vira farmacêutico, é aquela coisa, né?
Nós estamos falando de jornalismo profissional. O jornalismo profissional é regrado por um conjunto de leis e, inclusive, de responsabilidades que requer a apuração da fonte, de fonte realmente fiel, de fonte segura, que é o que nós fizemos mais uma vez e com muita habilidade e competência fez, sobretudo, o repórter Beto Garcia acompanhando cada passo. Mas não podíamos hoje de manhã, nem tampouco até meia hora atrás, informar a vocês o que sabíamos, sob pena de atrapalhar a investigação policial. E quem seria atrapalhado com isso? Evidentemente, todo o decorrer daquilo que o mais o matonense deseja, que é o esclarecimento desse latrocínio, que por enquanto, sob a forma de inquérito policial, implica estas pessoas. Se são mesmo, terão todo o direito, evidentemente, de defesa e, no entanto, já se pode afirmar que eles são indiciados e, como tal, estão relatados, é esse o contexto da nossa notícia, ou seja, eles estão indiciados como participantes desse lamentável acontecimento de ontem de manhã e que poucas horas depois, graças à competência do que temos aqui, que por enquanto requer mais investimentos do poder público, mas que, sempre digo aqui, o que temos é competente. Gente que não dormiu, ontem eu falei à noite, 10 horas da noite com o doutor Alfredo. O Beto ainda está com a gente aí? Tá, né, Beto? Beto, ontem à noite o doutor Alfredo disse assim, eu vim na madrugada do domingo para segunda para fazer um flagrante. Acabei 7 horas da manhã. Fui para casa, tomei um banho, tomei um café, voltei para a delegacia e chegava o caso desse latrocínio. E eu falei com ele às 10 da noite, ele disse, agora há pouco eu comi um lanche, eu não almocei, eu não consigo dormir enquanto a gente não chegar nos caras. Então, é bom o povo conhecer esse lado do policial, porque as pessoas tendem a achar que policial é igual a todos, são aqueles, não é, corruptos. Não, nós estamos falando de gente muito obstinada, que estava com gana de oferecer à sociedade uma resposta para esse drama que se instalou desde ontem. Pois não, Beto? Bem, Décio, nós recebemos uma informação também que a polícia deve investigar. E um desses presos, morador de Matão, ele trabalhou por um tempo em um posto de combustível aqui em Matão. Sim. Esse posto de combustível, há 2 semanas, também foi assaltado. Se não me falha a memória, um pouco mais de 15 dias, foi roubado. 2 indivíduos em uma moto roubaram esse posto. A polícia agora tem campo para investigar se este que foi preso, acusado de participação neste latrocínio, tem ou não participação também no roubo a este posto e em outros locais em que uma moto de cor preta, igual a essa que foi apreendida, que está apreendida pela polícia, também foi utilizada. Então a polícia agora vai investigar. A partir da prisão desses 4, com certeza o leque vai se abrir. E muitos roubos que aconteceram aqui em Matão serão elucidados pela Polícia Civil. Tenha certeza disso, viu, Daércio? A sociedade de Matão, nesse momento, suspira triste, mas respira mais tranquila. Parabéns à polícia. Parabéns pela rapidez, pela agilidade, pela inteligência, pela mobilização, pelas ferramentas utilizadas e pelo pouco tempo necessário para, a partir de um caso que não era flagrante, desenrolar uma investigação que, por enquanto, segundo a polícia, culmina com o indiciamento desses 4 rapazes. Nós vamos ter logo mais no Jornal TVM mais detalhes e, a partir de agora, o passar das horas vai acrescentar mais e mais fatos, como outros que de manhã não pudemos contar para vocês pela razão já dita. Ou o jornalismo, ele acrescenta algo de útil à sociedade ou ele atrapalha. E nós sempre tivemos essa postura de praticar o jornalismo de utilidade e de interesse público. Por isso, só agora, a hora que a polícia prendeu todos eles, é que nós ficamos mais à vontade para, sem prejudicar a própria sociedade, que é representada pela polícia, aí sim dar a informação concreta, ainda que amanhã, na defesa de cada um deles, digam que não foram eles, mas esse é um outro contexto. Mas pelo menos para um momento poder afirmar, de acordo com o inquérito policial, que estes são os indiciados nesse lamentável drama que se instalou sobre essa família, mas que se estendeu
com prejuízos emocionais, sentimentais, em toda a nossa sociedade matonense. Beto, então, vamos agora esperar o decorrer de todo o trabalho. Eu falei com o doutor Alfredo em instantes, ele estava indo já para Pradópolis, de Monte Alto ele foi para Pradópolis. Interessante, né, que toda vez que tem alguma coisa assim, tem uma pontinha em Monte Alto. O que tem Monte Alto, hein? Será que é só porque é mais alto, assim, é serra lá, Beto? Interessante isso, né? De novo, extensões em Monte Alto. Não é a primeira vez, viu, Daércio, que tem participação de bandidos lá de Monte Alto. Não é a primeira vez, não, em crimes aqui em Matão. Eu falei, acabei de trocar uma palavrinha rápida aqui com o doutor Marlos Marcuso. Eu solicitei a ele que entrasse no ar com a gente também, né? Mas infelizmente ele só não entrou porque neste momento ele está interrogando os dois presos lá em Monte Alto. Então ele está na delegacia de Monte Alto, doutor Marlos Marcuso, né? Só por isso ele não entrou ao vivo com a gente para dar mais informações dessa operação. E o doutor Alfredo me dizia, questão de 15, 20 minutos, que estava a caminho de Pradópolis, alguma coisa que ele tinha que completar nessa outra cidade. Pelo que entendi, então, o doutor Marlos segue lá colhendo os depoimentos. Minha gente, vamos lembrar que eles são indiciados como tal, que terão o tempo de processual, evidentemente, para suas defesas, que aquilo que agora é uma confissão, dependendo do decorrer e da orientação recebida, poderão mudar depoimentos, aí é um caminho longo. Por isso que eu digo, nesse momento eu não posso dizer foram eles. Nesse momento nós podemos informar com responsabilidade e dizer a vocês que estes são os indiciados que a polícia no inquérito acredita terem sido aqueles que praticaram direta ou indiretamente ou em apoio, ou seja lá o que for, desse latrocínio de ontem de manhã. Daqui a pouco, logo mais no final da tarde, começo da noite, temos o Jornal TVM com esta informação e com outros adicionais do decorrer dessas horas. E amanhã, 7 da manhã, no jornal aqui da Saudades FM, todo o desdobramento, tanto desses depoimentos que estão acontecendo agora, quanto do próprio inquérito daquilo que a polícia fez e como é que ela seguiu. Vamos lembrar que não foi uma perseguição policial a partir do acontecimento. Não foi um flagrante. Então é uma investigação que quase sempre demora muito. Porque eles fizeram um trajeto. A polícia, Beto, pelo que você disse, vejam só, a linha que eles pegaram, do local ali, eles foram passando por lojas, por casas, na casa tal, da rua tal, por onde eles passaram. Pega a imagem aí pra mim. Mostrava o carro, virava lá na outra esquina, lá virando, vamos na outra casa onde tem câmera, deixa eu ver aqui. E foi assim que eles foram fazendo o trajeto até chegar. Nesses que a polícia informa como sendo indiciados, pois não. Houve participação de pessoas muito importantes para que esse crime fosse elucidado. Testemunhas, né? Por isso é importante a ajuda da polícia. Tivemos testemunhas, né, que participaram de todo esse trâmite aí para que a polícia pudesse chegar nesses 4 acusados desse latrocínio, né, além de câmeras de segurança. Participação também de advogados, né, em tudo isso daí. Então foi um conjunto, né, que trabalhou junto com a Polícia Civil aqui de Matão, com o delegado Dr. Marlos, com o delegado de polícia Dr. Alfredo, com os investigadores, né, foi uma operação conjunta entre todos e contando com a participação também de pessoas que cederam imagens de câmera de segurança, de testemunhas que presenciaram algum fato, né, e acharam estranho e passaram pela polícia. Esta é a importante participação, porque a população também pode fazer a parte dela, né? Porque para você ter uma ideia, a ação que aconteceu ontem na São Lourenço, Daércio, ela foi toda ela filmada por câmeras, né, de empresas e também por uma pessoa que estava próxima ao local. Uma pessoa que estava dentro da loja, percebeu o que estava acontecendo e filmou a ação dos bandidos. A moto ficou mais próxima nessa filmagem do que na própria filmagem feita em estabelecimentos comerciais. Então daí a importância. Porque muitas pessoas, Dersa, algumas pessoas, né, em vídeos que nós temos, algumas pessoas passam perto e às vezes nem percebem o que aconteceu ou o que está acontecendo.
nem percebem. Nós tínhamos ali caminhões, carros, motos parados na São Lourenço, parados na 28 de agosto, parados na São Lourenço, na outra pista, na outra via, né, sentido Quarto Centenário, São José, e apenas uma pessoa se lembrou, né, em fazer uma imagem de identificação e até comenta na imagem, minha nossa, estão matando o cara, estão matando ele. Né? Então, a importância da população ficar atenta aos acontecimentos. Não correr risco, é claro, mas ficar atentas, porque qualquer detalhe, uma tatuagem no pulso, uma tatuagem no dedo, uma tatuagem no rosto, no pescoço, em qualquer lugar, qualquer informação que a polícia recebe é de suma importância para que crimes como esse sejam resolvidos, Daércio. Não entre naquela estatística que você disse hoje de manhã, de 67%. Esse não vai entrar. Olha, é o que eu disse aqui, né? Restante saber a condição daqui para frente. Para o momento, eles são os implicados, os indiciados. Interessante que, para muitos, uma das ideias que a gente tem defendido muito, que achamos que está chegando atrasado, inclusive, são as câmeras de vigilância. Para muitos, isso aí não acrescenta nada. Não é verdade. Elas podem mostrar o itinerário desta gente por nossa cidade. Elas podem ser um elemento fundamental, você tem que somar o maior número possível de possibilidades e o monitoramento é sem dúvida um deles. A sociedade conversando mais entre bairros, entre pessoas de instituições, enfim, a gente está mais ligado e aproveitando o mesmo benefício que a modernidade tem favorecido, às vezes, a organizações criminosas. A sociedade utilizando os mesmos meios. Não vai pensar, não pode ser que para a gente que é leigo, né, Beto? Todo esse aparato de câmeras e tudo mais, portais nas entradas, essas coisas todas, isso aí pode não significar muito para quem é leigo, como eu, como você. Agora, vocês viram o que eles fazem com isso na mão? Com a imagem na mão? Sem dúvida, sem dúvida. A polícia se pega a detalhes, né, que para um olho de leigos como nós passa despercebido. Sim. Mas para a polícia não. Sim, para a polícia com certeza. Não. Minha gente, muito obrigado por enquanto a vocês todos, pela credibilidade que vocês nos conferem. E quem é aqui nosso ouvinte telespectador, que é a grande maioria da audiência, sabe o quanto a gente é zeloso na condição das informações. E nós não podemos ser levianos, nós somos profissionais da notícia. Né? E isso implica, muitas vezes, em esperar a hora certa para a informação ser certificada. E é o que a gente sempre faz. De modo que aquilo que você está recebendo agora, ela vai cercada de todo esse cuidado de ser amparada pela informação policial, pela investigação e por todas essas horas aí em que nós estivemos ali para e passo acompanhando tudo. Aquilo que pareceu ser algo antecipado de rede social, enfim, não obedece essa mesma regra de profissionalismo e de respeito ao momento certo da notícia. A gente acredita na notícia certificada, checada, certificada e garantida. Não é? Assim mesmo, evidentemente que vai transcorrer todo um processo, mas para o momento é isso que a polícia concluiu. E ao fazê-lo, no minuto seguinte, nós entramos no ar exatamente, porque aí sim, sem atrapalhar a investigação, foi possível deter todos estes 4 que a polícia acredita serem os integrantes do grupo que cometeu esse crime. Qualquer informação antecipada a isso, a confirmação policial, realmente poderia implicar em riscos. Não temos nada contra, cada um paga o seu meio, redes sociais. Na verdade, pessoas que foram passando informações e identificando, enfim, supostos integrantes e tudo mais. Problema de rede social. Mas ela não tem essa responsabilidade, nem tampouco, quase sempre responde pelas consequências disso. Nosso jornalismo é profissional por emissora legalizada e, portanto, se submete às regras do jornalismo justo. Aquele que coloca cada notícia no seu tempo. O tempo agora é do esclarecimento, segundo a polícia, de que esses 4 praticaram o latrocínio, e as notícias de amanhã, depois de amanhã, dos meses seguintes, sei lá quanto tempo vai durar tudo isso, sobre o andamento desse processo,
sempre estarão em obediência à informação de fonte checada e fidedigna.